na live. É dia de ser abençoado, conduzido pela presença da palavra do Senhor. E o Espírito Santo vai te levar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Aliás, Mateus capítulo 6. Vamos começar aqui por Mateus capítulo 6. Mateus 6. E vamos no versículo. Mateus 6. No versículo 33. Mateus capítulo 6, verso 33, que fala da busca do reino de Deus. Isso é um convite que Deus ele faz para você que está ouvindo, a buscar primeiramente o reino de Deus. Ele diz dessa forma, Mateus capítulo 6, verso 33: Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentado. A Bíblia nos fala a buscar primeiramente o reino de Deus, a buscar a presença do Senhor, a palavra. Quando nós estamos buscando a palavra, a entender a palavra de Deus, o reino de Deus é chegado a nós. Se abre o conhecimento daquilo que Deus tem para com a sua vida, tem para com a minha vida. O exemplo disso é a graça do Senhor, a justificação dos nossos pecados, nossas falhas. Quando nós cremos na obra da cruz, quando Jesus é crucificado, quando nós entendemos isso na palavra de Deus, o reino de Deus, a graça do Senhor, o favor do Senhor não merecido vem sobre a sua vida. Então nós entendemos a palavra da salvação, a palavra da graça do Senhor, da justificação sobre a sua vida, a minha vida, e colocamos e cremos nela, e colocamos a prática, andamos nessa justiça da palavra. Em seu coração você sabe que Jesus Cristo, na obra da cruz, te salvou, te justificou e se abriu a porta da graça de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. E o que acontece? A graça do Senhor vem, as bênçãos celestiais, a mesa do Senhor preparada para ti. Por isso que ele diz, mas buscai primeiramente o reino de Deus. Muitas das pessoas buscam tantas coisas desse mundo. Muitas das pessoas, ela vem buscando tudo que é ao redor desse mundo, sentimental, material, financeiramente. E muitas delas, algumas conseguem, ao mesmo tempo perdem. Outras conseguem, mas não conseguem a salvação. A salvação é o principal. Quando eu estou buscando a palavra de Deus e ajo segundo a palavra de Deus, ando na justiça, a Escritura diz nesse versículo, no finalzinho desse versículo diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? Logicamente, as coisas que são acrescentadas são as suas necessidades. Quando você está disposto a receber o convite de Deus, a receber a graça do Senhor, entender a palavra, obedecer a palavra, andar nessa justiça, as suas necessidades no tempo de Deus será suprida, acrescentada na sua vida, em nome de Jesus. Basta você crer e ter fé. Mas o reino de Deus, Deus diz mais que ela é mais ainda preparada para você. Vamos lá em Mateus capítulo 22. Você está em Mateus 6, você passa agora para Mateus capítulo 22. E nós vamos entender mais
da palavra do Senhor, da escritura do Senhor. Mateus capítulo 22, verso 1 diz assim, olha só. Jesus fala uma parábola da comparação do reino de Deus para você e para a minha vida. Essa parábola começa no versículo 1. Mateus 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Esse rei representa a Deus e as bodas representa a Jesus Cristo, o nosso Senhor ressuscitado na cruz. E ele dá uma grande festa. E ele está preparando uma grande festa, um grande banquete com todas as coisas do melhor colocado. No versículo 3 diz assim: e enviou o seu servo a chamar os convidados para bodas, e esses não quiseram vir. Olha só, Deus Pai está no céu, está tudo preparado para a grande festa do seu Filho, que é Jesus Cristo, e manda o servo a convidar. Este servo que foi enviado para chamar os convidados é o Espírito Santo de Deus. E é isso que ele tem feito na vida de muitas das pessoas. Até você que está assistindo essa live, que está ouvindo essa live, é o Espírito Santo que tem trazido você a ouvir essa palavra, a convidar a participar dessas bodas, dessa grande festa no céu. Quando você ouve a palavra de Deus, é preparada uma grande mesa. Em outras palavras, a graça do Senhor, o favor de Deus é preparado para a sua vida, para que você venha ser mais forte, tenha mais fé, que as coisas venham se aproximar de ti. Como diz a Escritura, que as bênçãos venham alcançar você. O que acontece com muitas das pessoas é que elas correm atrás da bênção e não buscam primeiramente a ter conhecimento da palavra e andar na justiça da palavra de Deus, ter as práticas da palavra de Deus. E é por isso que muitos falham e não alcançam a graça, o favor de Deus, que é dado pela fé. Só basta você crer, só basta você confiar na palavra, na justificação, na graça, no favor do Senhor, que o que você necessita, você alcançará. Então esse servo, no verso 3, ele representa o Espírito Santo que chama todas as pessoas a grande bodas. Só que muitos rejeitam. Ainda tem mais, para a gente entender como é que é o chamado do Espírito de Deus. Você vai agora, abre a sua Bíblia lá em Lucas 14, verso 15. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, no versículo 15. Ainda diz mais, mas esse texto ele dá mais detalhe do chamado do Espírito Santo, para que você venha buscar primeiramente o reino de Deus. Olha só. No versículo 15 diz assim: e ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse: bem-aventurado o que come o pão no reino de Deus. No verso 16 diz: porém lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Verso 17: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Nesse mesmo versículo aqui, o servo representa o Espírito Santo que convida você a vir até o reino de Deus, a vir à palavra do Senhor, a entender a palavra. E ele convida, porque ele diz: vinde,
que já está tudo preparado. Olha só, quando você recebe a palavra de Deus, e está tudo sendo preparado ao seu favor, está sendo preparado diante do reino de Deus, está sendo preparado tudo que liga a você e tudo que está em você pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor. Quando você está disposto a abrir o seu coração para essa grande festa, a Escritura diz que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, cearei e se alegraremos. Isso se fala do grande mover da graça do Senhor e da grande justificação na sua vida quando você crê. Quando você que está ouvindo essa live, abre a porta do seu coração, busca a presença de Deus, principalmente você que está afastado da casa do Senhor. Quando você busca e decide a buscar a palavra, a entender, a obedecer na palavra de Deus, está sendo feito, está tudo pronto e preparado para você. Mas tem um detalhe, no verso 18, e todos começaram a quê? A recusar, a excusar, diz a Bíblia. O primeiro disse assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo, roga-te que haja por escusado. Começa a aparecer as desculpas. O exemplo, o primeiro diz que comprou um terreno. Ele comprou, pagou o terreno e precisava ver. Olha só, isso começa a desculpa porque ninguém compra um terreno e paga ele antes de olhar. Mas nesse versículo, esse homem pagou o terreno e não olhou, e ia olhar. Isso era uma desculpa para não ir ao reino de Deus, a não ir à grande festa, a grande ceia que foi preparado para com ele. O segundo também, no verso 19, diz assim: e o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escuso. As juntas de boi representa carros. Então, pela palavra, ele comprou os carros, pagou pelos carros e ainda ia testar. Veja que uma pessoa não compraria um carro sem olhar e sem testar. Mas esse deu uma desculpa que tinha comprado o carro e precisava testar. Olha só. Outro ia casar-se, portanto, não poderia ir. São 3 desculpas para não receber o convite de Deus. O convite que foi dado pelo Espírito Santo do Senhor. Veja só. Deus diz primeiro: buscai o reino de Deus. E muitos dão desculpas para não vir buscar o reino de Deus, para não ser acrescentado as coisas que ela necessita. Elas dão desculpa quando é para buscar na palavra de Deus, quando é para agir na fé, dão desculpas para não vir e acaba perdendo as bênçãos, e ainda tal pessoa continua vagando para correr atrás dessas bênçãos. O que a Escritura nos pede: primeiramente buscai o reino de Deus, conhecer a palavra, conhecer aquilo que é seu, conhecer aquilo que Jesus te entregou por sofrer na cruz, que é a graça do Senhor, um favor de Deus não merecido, mas é dado porque Deus te ama. Deus ama cada um de vocês que estão ouvindo essa live. Então precisa você conhecer a graça, e muitos não conhecem essa graça, nem sabem o que é o favor de Deus não merecido. Então, o que Deus
Ele espera que você primeiramente busque a conhecer a obra da cruz, que você venha conhecer isso, conhecer a obra de Jesus que Ele fez na cruz, e sobre essa obra veio a justificação, a remissão dos pecados e a graça, a salvação, e também acrescentando isso, o arrebatamento e a eternidade com Cristo. É preciso você saber esses detalhes e andar na justiça de Deus, sem se preocupar com as coisas desse mundo. Por quê? Aquele que anda na palavra de Deus e pratica, as bênçãos seguirão a ele e a ela. O que tem de pessoas correndo atrás de bênção, mas rejeita o reino de Deus e rejeita aquele que o abençoa, aquele que envia a bênção. Tem muita pessoa andando por esse caminho, e muitas delas sacrificando sem precisar sacrificar, porque Jesus já fez essa obra de sacrifício, mas ainda tem pessoa que está sacrificando todas as coisas para que venha ser abençoado, para que venha ser salvo, e não necessita, porque quando a pessoa conhece a obra da cruz, ela age pela fé em nome de Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais lhe serão acrescentadas. Então, busque a presença de Deus em nome de Jesus. Vamos fazer agora uma oração? Vamos entrar em oração? Feche os seus olhos e diga comigo: meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença e nos colocamos diante de ti. Ao Espírito Santo que faz esse convite, recebemos, meu Pai, esse convite. Não queremos se afastar do reino de Deus, mas ao contrário, queremos estar nesse reino de Deus, que é abundantemente da graça e do favor do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que venha abençoar a casa, que venha abençoar a família. Livra, meu Deus, de todo o mal que estiver sobre essa vida, em nome de Jesus. Mas que seja abençoado tais vidas, seja abençoado suas casas e família, em nome de Jesus. Amém? Amados, Deus abençoe. Não estou fazendo vídeo mais áudio, porque deu problema no celular. Mas a gente vai fazendo o que a gente pode fazer. Você compartilhe, se inscreva, que Deus ele vai abençoar. Tem mais coisas que o Espírito Santo vai falar para nós. Por enquanto Ele está convidando, já está tudo preparado para você receber de Deus a graça. É o favor do Senhor, é a graça sendo abençoada nas suas finanças, é a graça sendo abençoada nos seus filhos, na sua casa, é a graça sendo abençoado também na sua salvação. Você entendendo essa obra, que é a obra da cruz, entendendo a obra que Jesus fez, que o nosso Pai, que o Espírito Santo projetou, para que pelo meio da fé, pela fé, você venha alcançar, e as bênçãos de Deus venha cada dia se aproximar de ti. Ao contrário, vir sobre ti, em vez de você correr atrás dela, ela vir sobre você, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima, em Cristo Jesus. Deus abençoe.